E aí, falando um pouco dessa questão da sua vivência em diversos setores, né? Eu sei que foram em momentos históricos diferentes, aquilo que você trabalhou, talvez, numa empresa de. É, você falou de mídia há uns Uhum. anos atrás, hoje a realidade seja outra. Mas, assim, um paralelo, como você encara, assim, que é uma coisa que sempre a gente fala, né? Que é a maturidade das empresas, né? Com relação ao tratar a questão de segurança. Existe realmente essa visão do seu lado que esteve do lado de dentro? Nós, como consultores, a gente tem essa percepção, né? Mas Uhum. queria a tua opinião sobre a visão de quem está dentro dessas organizações, né? Ou a interlocução com a presidência, ou o Uhum. dono da empresa, ou o board, enfim. Uhum. Como que você vê do seu lado? Assim, tem várias experiências diferentes, né? Porque além dos segmentos diferentes, nós temos conselhos diferentes, conselhos familiares e não familiares, conselhos com parte de conselheiros externos, né? E eu tive diversas oportunidades. Uma das mais desafiadoras foi trabalhar numa empresa que tinha uma sociedade 50-50. Hum, Então, você imagina aí que ninguém decidia nada, né? ninguém decide nada. E aí você precisa colocar um conselho independente para poder ajudar nessas decisões. E quando você coloca um conselho independente, ele tem uma vantagem muito grande de estar fora daquele ambiente específico, com muita capacidade de conhecimento, know-how, mas acaba faltando um pouco do negócio, né? Porque não estava na vivência do negócio. O conselho recebe todas as informações, avalia e toma a melhor decisão. Nesses cenários, a gente precisa entender, e aí o desafio do executivo hoje está muito voltado ao speech que ele tem. Porque eu considero que num comitê, o comitê não tem tempo, ele tem uma pauta reduzida e ele precisa tratar os principais pontos ali. Então você precisa ser bem direto no ponto que Uhum. você precisa levar. E se você for direto tecnicamente, ninguém vai entender, seu projeto não vai ser aprovado. Você tem que ir direto no ponto que você influencia no negócio. Uhum. Então, assim, a definição que eu levo de aprendizado, e que aí eu levo para todas, mesmo para as que estão mais maduras e para as que estão um pouco menos maduras, né, no sentido de infra e segurança, é o conceito de levar o que impacta no negócio. Nós não estamos falando de uma caixa de fire. Nós estamos falando de um impacto para o negócio. O que Uhum. aquilo representa, o que aquilo melhora. E em todos os cenários. Então, quando eu falo de implantar uma solução, eu não estou falando na época do resort, por exemplo. Eu não estou falando de implantar uma tecnologia RFID. Eu estou falando de dar uma experiência do usuário usar uma pulseira para acessar o quarto. É Uhum. diferente você falar assim, não, corta essa linha do orçamento. Beleza, você não está cortando a RFID, você está cortando a experiência do cliente usar a pulseira. Então, quando você consegue traduzir o que a TI, ou a segurança, ou a infraestrutura precisa, e aquilo é o impacto no negócio, é mais fácil você vender. Uhum. Então, um aprendizado do segmento para multi-áreas falar o negócio. Então, mergulha no negócio, mergulha na jornada. Você como executivo de TI, você tem que conhecer. Então, o que eu faço em todos na minha carreira é entrar numa empresa e conhecer a jornada dela. O que Uhum. o usuário final faz, o que ele mais utiliza e como que eu posso infiltrar no meio dessa jornada novas soluções, melhorias, mais segurança, mais infraestrutura, mais disponibilidade. E aí eu vendo a melhoria da jornada e não a tecnologia. Então isso é um aprendizado de trabalhar em multissegmentos com amadurecimentos diferentes, né? E aí você começa a não falar